Presidente, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceito nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço a gentileza do convite, que permite até, muitas vezes, fazer vários esclarecimentos indispensáveis nesse momento. Bem, e estão comigo aqui também o Sérgio Amaral e o Eduardo Oineg, jornalistas meus colegas, que vão participar dessa entrevista. Presidente, o país foi colhido em cheio pelos detalhes das delações dos executivos do Odebrecht. Isso criou um aprofundamento da crise política. E um dos assuntos que tiveram maior impacto foi justamente a delação de Márcio Faria, né, dando conta de uma reunião ocorrida em 2010 no seu escritório político. O senhor já disse que realmente ela aconteceu, mas assegurou que não foram tratados assuntos obscuros, que não se tratou de valores, nada disso. Eu gostaria de saber do senhor o que foi que motivou essa reunião, qual foi o assunto tratado ali? Você sabe, Fábio, que primeiro quero cumprimentar os dois entrevistadores também, mas você sabe que eu fui 15 anos presidente do meu partido, não é? Ao mesmo tempo, naquela oportunidade, isso foi em 2010, eu era presidente da Câmara dos Deputados e já candidato a vice-presidente. E ao longo do tempo, era muito comum que aqueles que queriam colaborar com o partido, e naquela época era permitido, havia permissão legal para a colaboração de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas, no geral, a pessoa jurídica, quando ia contribuir, era contactado por alguém e dizia, bom, eu quero cumprimentar o presidente do partido, ou no caso até o presidente da Câmara, ou no caso o vice-presidente, candidato a vice-presidente da República. Então o que ocorreu, entre muitos empresários, que dá a impressão de que esse foi o único empresário com que eu tive contato ao longo dos meus 35 anos de vida pública. Você sabe que ao longo do tempo eu tive muitos contatos com muitos empresários, com vários setores da nacionalidade brasileira, particularmente até, devo dizer, com muitos empresários. E mais ainda, quando se chegava na época da eleição, não era incomum, volto a dizer, que aquele que iria colaborar com o partido, portanto, depositar oficialmente as importâncias, quisesse cumprimentar o presidente do partido. E foi o que aconteceu. O deputado Eduardo Cunha, na época, me disse, olha, há uma pessoa aí que quer colaborar, quer contribuir com o partido, mas ele quer pegar na sua mão, quer cumprimentá-lo. E daí ajustamos um dia que eu estava em São Paulo, e eu até confesso que cheguei um pouco atrasado à reunião, estavam os três já reunidos, e eu me sentei. E lá ele disse, olha, ele queria muito conhecê-lo, etc. Fez aqueles elogios que não sei se são verdadeiros ou falsos, do tipo, eu aprecio muito o seu trabalho, o senhor faz muito pelo país, etc. Né? Disse, muito obrigado, espero que nós possamos continuar a fazer pelo país. Não tratamos, Fábio, de absolutamente nenhuma questão de valores, nada disso, porque o objetivo central era este. Ele ia me cumprimentar, não é? Para mostrar que poderia eventualmente ajudar na campanha, mas só isso. Eu não sabia de valores, não se falou em contratos, evidentemente, não se falou de nada, como você disse, de nenhum tema escuso. Foi uma coisa que me caceteou muito. Você sabe que eu até há poucos dias eu gravei um vídeo para ser veiculado pela internet, pautado por uma ideia central. A ideia central até foi uma ideia muito divulgada pelos jornais, que foi dizer, olha aqui, não vou manchar a minha biografia a essa altura da vida, não é? Não será por causa de uma coisa de somenos que eu vou manchar a esta altura, com a idade que eu tenho, naturalmente, e com a vida pública, com a vida universitária, com a vida profissional, com a vida social que eu tive ao longo do tempo. Né? Então, eu achei que foi digamos assim, algo muito impróprio que o cidadão disse. Ele até mencionou a presença de pessoas que não estavam lá, a significar, portanto, que o depoimento era um depoimento, digamos, arrevesado, ou de pouca consistência. Presidente, o senhor sabe se dessa reunião, ou melhor, das tratativas que antecederam ou sucederam, das quais o senhor disse que não participou, houve alguma contribuição objetiva para o PSD, para o PMDB, para a campanha ou algo assim? A Odebrecht colaborou com a campanha, colaborou até, vou dizer a você, o valor era valor oficial de 11 milhões e 300 e poucos mil reais. Colaborou na campanha de 2010, colaborou na campanha de 2014, como outras empresas também colaboraram. Sabe? Foram várias empresas a colaborarem, por uma razão, que eu volto a dizer, uma razão singela, que é o seguinte, muitas vezes o candidato a governador, o candidato a senador, o candidato a deputado, procura o empresário, as empresas, e elas dizem, olha, eu colaboro, vou repetir, mas quero colaborar oficialmente por dentro do partido nacional. Muitas vezes não quer colaborar nem no partido estadual, nem no partido municipal. Quer colaborar pelo partido nacional, pela agenda nacional do partido. E isso, eu repito a você, foram feitas inúmeras vezes. Presidente,
Quem levou os executivos ao senhor foi o ex-deputado Eduardo Cunha, que, aliás, nesta terça-feira, completa 6 meses de prisão preventiva. Ele costumava dizer que tinha uma relação muito próxima com o senhor. Qual era a natureza da relação dele com o senhor? Era uma relação institucional. Você sabe que ele era um sujeito muito, convenhamos, muito persistente, trabalhava bastante, muito hábil nas negociações que fazia. Houve até uma ocasião que ele quis ser líder do partido e eu até achei que não seria conveniente. Mas ele estava muito bem posicionado lá com os deputados do PMDB e foi a liderança e subsequentemente foi a presidência do partido. É uma relação institucional, não é do tipo relação pessoal que você tem com alguém, era uma relação ele deputado, eu presidente do partido, ele muito atuante, muito ativo, presidente da Câmara, antes líder, não é? Portanto, tinha muito contato comigo, fosse quando eu era presidente da Câmara dos Deputados, fosse como presidente do partido que eu fui, ou fosse depois como vice-presidente. Uma relação absolutamente no impeachment foi fundamental. Essa relação não passava... No impeachment ele foi fundamental, o papel dele. Digamos assim, o Ineg, ele, na verdade... Até vou contar um episódio aqui. Vou contar um episódio que foi o seguinte. Uma ocasião, ele foi me procurar, isso era umas 2 horas da tarde, mais ou menos, dizendo, olha, hoje eu vou arquivar todos os pedidos de impeachment da presidente, porque, e eram 10 ou 12 pedidos, né, porque prometeram-me, ele estava lá no Conselho de Ética, prometeram-me os 3 votos do PT no Conselho de Ética. Eu disse, que bom. Muito bom, assim acaba com essa história de você estar na oposição, etc. Até porque, convenhamos, eu sou vice-presidente da República, do PMDB, e fica muito mal essa situação de você, a todo momento, estar se posicionando como oposicionista, né? Muito bem, eu até naquele dia, curiosamente, tinha uma reunião dos governadores com a senhora presidente, então presidente Dilma Rousseff. Eu fui ao Palácio da Alvorada, lá que se daria a reunião, ela estava na biblioteca, eu fui até a biblioteca e disse até ela, presidente, pode ficar tranquila, porque o presidente Eduardo Cunha me disse agora que vai arquivar todos os processos de impedimento. Só que coisa boa, disse isso e tal. Até, convenhamos, ela foi muito tranquila lá para a reunião dos governadores. Pois bem, no dia seguinte eu vejo logo o noticiário dizendo que o presidente do partido, do PT, naturalmente, e os 3 membros do PT se insurgiam contra aquela fala e votariam contra. Quando foi 3 horas da tarde, mais ou menos, Fábio, sério, ele me ligou dizendo, olha, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Então veja que coisa curiosa, se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse. E quando eu conto isso, eu conto também para revelar, primeiro, que ele não fez o impedimento por minha causa, evidentemente. Segundo, que eu jamais militei para derrubar, como muitas vezes se diz, a senhora presidente da República, né? Ou seja, não é propriamente um patriota, né, presidente? Perdão? Quem age assim está agindo em benefício de si mesmo. O senhor está falando, se ele conseguisse 3 votos, a história do Brasil seria outra. Seria outra, é verdade. É verdade. Agora, é uma coincidência, né? Seria uma coincidência. Agora, de qualquer forma, depois da divulgação dessa reunião e tudo, o senhor veio a público, divulgou aquele vídeo nas redes sociais. Agora, de qualquer forma, não dá para negar que cria um constrangimento, né, presidente? Sem dúvida. E isso aí, o senhor acha que dá para pisar em cima desse constrangimento para continuar a agenda, que o senhor até chegou a falar disso, a agenda judiciária, a agenda legislativa? Como seguir nas reformas com tudo isso? É possível? Olha, você sabe que eu fiz o vídeo, publiquei uma nota, depois vi que a nota não era suficiente, divulguei o vídeo por uma razão. Primeiro porque eu sou presidente da República, tenho que dar satisfações dos meus atos. Mas isto, confesso a você, que não é em defesa do presidente da República. Na verdade, quando publiquei a nota e depois divulguei o vídeo, foi mais numa razão pessoal, porque a coisa mais desagradável para quem está na vida pública, e tanto tempo quanto eu, graças a Deus sem manchas, né? É muito desagradável ouvir aquele depoimento, não é? É constrangedor, você sabe que aqui
Não é? Na verdade, foram, sei lá, tem livro de direito constitucional que já vendeu 250 mil exemplares, tem 20, 30 mil alunos que passaram pelas minhas aulas. Fui procurador-geral do Estado, os procuradores de Estado, secretário de Segurança, o pessoal da área de segurança, os advogados em geral. Então, as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, mas as pessoas que não me conhecem ficam com aquela sensação, mas como o Temer também, que coisa desagradável. Então, eu estou fazendo o possível, até estou agradecendo essas perguntas, porque elas me permitem que, para seguramente um público muito expressivo, eu possa dizer aquilo que eu estou dizendo. Então, é importante, como presidente da República, responder, mas mais importante é como pessoa, como ser humano, responder tendo em vista aquilo que eu disse, a minha biografia. Quando a gente... Há algum tempo o senhor já fez aquela que tem sido chamada de linha de corte, né? Que ministro citado nas investigações continua trabalhando, se for denunciado, a justiça sai temporariamente sem vencimentos, mas se a justiça, se o Supremo aceitar a denúncia, ele vai sair. Só que o senhor falou isso lá atrás, agora parece que a tempestade foi bem maior do que você imaginava. São 8 ministros citados. O senhor mantém essa linha de corte ou é possível pensar em algum remanejamento nessa ideia, alguma adaptação? Pode acontecer, né, que o próprio ministro se sinta desconfortável e queira sair. Mas a linha de corte que eu fiz é uma linha de corte, digamos assim, adequada ao sistema jurídico nacional. Por uma razão... Estou usando muito a expressão singela, né? Mas por uma região simples, né? Você veja, quando alguém... Se eu falo de você, eu estou me referindo a você, num fato X ou Y. Né? A primeira coisa que resulta desta minha fala, ou se você quiser chamar isso de delação, ou dessa delação, é que é preciso indagar, inquirir, perquirir. E isso se faz por meio de um instrumento chamado inquérito. Primeiro, o inquérito administrativo. A Polícia Federal, no caso dos agentes federais, dos agentes públicos federais, é quem faz o inquérito administrativo. Isso vai para o promotor. O promotor vai dizer, arquiva ou não arquiva. Se não arquivar, é muito provável que ele peça um inquérito judicial. Daí ele pede, se for no caso de foro privilegiado, ele pede ao Supremo. O Supremo vai admitir ou inadmitir o inquérito. Se admitir, faz-se o inquérito judicial. Quando termina o inquérito judicial, veja como o processo é longo, não é? Vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai dizer se arquiva ou se denuncia. Se denunciar, é preciso que o Supremo aceite ou não aceite a denúncia. De fato, se aceitar a denúncia, daí começa o processo. Por isso que eu fazer a linha de corte, eu disse, quando a denúncia é aceita, os supostos de que resistem coisas gravíssimas, que confirmam a delação, já estão posicionados. Então ele se afasta temporariamente. Agora, se depois transformar-se em réu, não é? Aliás, perdão, na simples denúncia, ele já se afasta, não é? Temporariamente. Recebida a denúncia, portanto, transformando-se em réu, ele se afasta definitivamente. Acho que é uma linha de corte compatível com o sistema jurídico. Agora, em novembro do ano passado, o senhor se reuniu num domingo com o presidente da Câmara e do Senado para dizer que não aceitaria qualquer acordo para uma anistia do Caixa 2. Sua posição hoje, diante dessa nova realidade, permanece a mesma, muda? É exatamente a mesma. Não vou mudar essa posição. O que pode haver é um grande debate jurídico, não é? Muitas vezes você diz, bom, se decretar que a partir de agora o Caixa 2 é crime, eu sou advogado, eu sei, o que todos vão sustentar. Bom, se Caixa 2 é crime a partir de agora, é porque não era antes, mas essa é uma discussão jurídica. Dizer que eu vou, num dado momento, anistiar naqueles, vamos dizer, supostos pecados que sejam, né? Isso eu não faria. Se vier para o senhor não sanciona, é isso? Não vou sancionar. E, aliás, você sabe que naquela ocasião eu fiz isso juntamente com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não é? Foi uma coisa conjugada, que, aliás, é fruto do quê? Fruto, precisamente, do diálogo que eu tenho mantido, aliás, confesso que restabeleci esse diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Mas e sempre muito produtivo. Só um contrabando aqui, Fábio. Pois não. O senhor falou do presidente do Senado, que estava do seu lado, mas o presidente do Senado começou, de um tempo para cá, a bater no senhor, né? O ex-presidente. E comparou, sim, o ex-presidente do Senado. E comparou o senhor, o seu governo, ao governo do Dunga, dizendo que o Brasil precisa do governo do Tite. Como é que está isso, presidente? Você sabe, Oideg, o Renan sempre foi um pouco assim, ele é muito, eu digo sempre que ele é de idas e vindas, né? Ele vai e volta. Mas eu acho que, eu quero fazer uma comparação ao que ele disse do Dunga, né? Acho que ele quis ter os seus momentos de Filipão.
Isso lembra o 7-1 da Alemanha, né? Não é verdade? Talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido isso. Presidente, agora, raciocinando com a cabeça do cidadão comum, esse que pega ônibus, que vai trabalhar, que fica indignado com as manchetes dos jornais, as pessoas comentam na rua o seguinte, mas é muita gente que está enrolada com a Lava Jato. São 8 ministros, mais o líder do governo, Romero Jucá. Por que é tão difícil de substituir isso? Eu sei que o senhor argumenta com a tecnicalidade, quer dizer, não se pode presumir a culpa, uma vez que não houve o devido processo legal. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas por que o senhor mantém essa equipe, ao invés de tentar trocar por outras pessoas que não têm esses comprometimentos. Você veja, eu estou governando ancorado e apoiado pelo Congresso Nacional. Vocês sabem, não vou ignorar aqui, nem vocês ignoram, que nos tais índices de popularidade, eu não tenho um índice elevado, um índice pequeno, não é? A imprensa, de alguma maneira, ela me apoia em alguns momentos, mas não apoia em outros, né? Então, o grande apoio que eu tenho é do Congresso Nacional. Você veja, vocês acompanharam isso, eu consegui aprovar coisas que estavam paralisadas lá há muito tempo, depois até podemos tratar desse assunto. Então, o meu apoio é o Congresso Nacional. Ora bem, quando você vê uma lista com 200 nomes, e agora se alardeia que tem mais 200 nomes, não é? Você tem muita gente do Congresso, você tem ex-presidentes, você tem governadores, uma multidão. Então você tem que, não digo ignorar isso, porque que é fato, a indignação é verdadeira. E eu compartilho essa indignação. Eu acho que eu não faço uma crítica em relação à indignação que a população sente. É mais do que razoável, é legítima. Porque é quase, digamos assim, assustador. As pessoas leem aquilo e dizem, meu Deus, mas como é que o Brasil está sendo governado? Não é? O senhor mesmo se assusta quando essas Você informações sabe chegam ao senhor? Como eu tinha muitas informações, né, eu sempre achei que há muito tempo se fala que sairia uma lista muito longa, né? Não é de hoje que se fala. Então esperava-se que essa lista fosse realmente robusta, mas o cidadão comum, ele não está pensando nisso o tempo todo. Nós é que vocês da imprensa, eu lá na presidência, eu converso sobre isso pelo menos 18 horas por dia, que é o meu período de trabalho, não é? Então, nós sabíamos mais ou menos que seria isso. Agora, o que significa isso? Significa uma indignação mais do que razoável. Nós temos que compreender essa indignação, agora praticar gestos e modos e fórmulas para custear, para superar essa indignação, fazendo com que o país vá para frente, é só isso. Agora, fala-se muito numa reforma política, como se a reforma política tivesse que se aproximar da previdenciária ou da reforma trabalhista, dada a urgência do que a gente está vendo. Mas os especialistas dizem, temos partidos demais. Só que os partidos que estão aparecendo nas delações com mais destaque são os partidos que restariam numa eventual reforma política que limasse os pequenos, porque são os grandes. Como uma reforma política poderia ajudar a mudar esse cenário? Porque os grandes partidos são os mais antigos, não é? Você sabe que os pequenos partidos foram surgindo nos últimos tempos, né? E eu tenho dito isso com muita frequência, que eu sou muito favorável a que façamos uma reforma política num futuro muito próximo. Porque eu tive, digamos assim, uma espécie de planejamento, né? Quando eu assumi o governo, eu disse, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar na carne. Daí é que veio o chamado teto dos gastos públicos, né? Qual é o governante que não gosta de gastar, né? E eu falei, não vou fazer isso, nós vamos cortar com o teto de gastos. Depois eu disse, nós vamos fazer uma coisa que estava parada há muito tempo, há 20 anos, na verdade, que é a reforma do ensino médio. Acabamos fazendo a reforma do ensino médio. A modernização trabalhista, que é algo fundamental para o país, foi feita por meio do diálogo. Você sabe que o nosso ministro do Trabalho fez contato com todas as centrais sindicais, com os empresariados, federações, confederações de indústria, serviços, etc. E chegamos a um ponto comum com a reforma trabalhista, com a modernização trabalhista, e vamos aprová-la. Até porque ela se faz por meio de lei comum, lei ordinária. Então o quórum não é qualificado, não é? E finalmente não, na sequência, a reforma da Previdência. Né? Então, eu tenho muito apoio do Congresso para isso. Agora, depois é preciso fazer a reforma política. Esta é uma tarefa do Congresso Nacional. E vocês sabem que eu tenho muito cuidado com essa história de invasão de competência. Eu não vou invadir as competências do Congresso Nacional, mas vou ajudar muito, por uma razão também muito simples. Eu passei muito tempo lá, sou muito procurado para ajudar nisso, o governo vai entrar nisso para valer. E você disse dos partidos, né? Interessante, nós temos que reduzir o número de partidos políticos, mas não podemos fazê-lo de uma maneira traumática, não simplesmente eliminar os partidos. Eu tenho proposto sempre
uma tese que é a tese da federação de partidos. Ou seja, você faz uma eleição, soma 6, 7 partidos pequenos e mantém a federação durante o mandato, eles não podem se desvincular. Quando faz uma eleição dessa maneira, uma segunda eleição, a tendência é 6, 7 partidos converter-se num só. Essa é a tendência. Agora, presidente, a gente está vendo ao longo de todos esses dias aí que o Congresso está longe de ser uma casa de Madre Teresa de Calcutá, né? E esses partidos, esses congressistas que estão lá dentro, com toda essa série de suspeitas, de acusações, eles podem fazer uma reforma que modifique o sistema político, que saia dessa mesmice que, como alguns delatores disseram, isso aí já existe há 30, 40 anos ou até mais? Eu acho, viu, que esta minha experiência legislativa e até jurídica, né, tem revelado isto que eu vou dizer. Os fatos é que, num dado momento, determinam a modificação jurídica. E o fato da reforma política é um fato, como você disse, que vem de muito tempo. E vem sendo amadurecido ao longo desse tempo, e agora, mais do que nunca, se verifica a indispensabilidade da reforma política. Por isso que eu penso que este momento é um momento que amadureceram tanto essas teses, que é possível fazer a reforma, não tenho dúvida disso.